Como se tornar um cristão? Hoje em dia, há muitas concepções erradas do significado de ser cristão. Eu quero deixar claro alguns conceitos. Ser cristão não é um dogma. Certa vez foi perguntado a um médico o que ele entendia do cristianismo, de ser realmente um cristão. E ele afirmou o seguinte: um cristão é alguém que segue certos dogmas. E em essência, não é isso. Existe mais, vai mais além do que isso. Pois a palavra em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, existe algo mais do que somente confessar um dogma, um credo. Há, em segundo lugar, a crença de que o cristianismo essencialmente é um código de conduta. São código de conduta, como você deve se portar diante da sociedade. Aí se coloca se eu ando de acordo com os 10 mandamentos. Mas também não é só isso. Claro que a ética cristã tem sido exemplo principalmente porque aborda o grande mandamento do amor e se resume ali tudo aquilo que nós praticamos com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. Mas ainda isso não é cristianismo. Em terceiro lugar, o cristianismo, em sua essência, também não é só culto ou adoração a Deus. Tem pessoas que acreditam que ser cristão, então, é ir num culto, se tornar membro de uma igreja. Isso é muito importante, mas isso não é a essência de se tornar um cristão. Você vai lá, toma a Santa Ceia, você já é um batizado, participa então dos sacramentos da igreja. Falta ainda algo muito importante. A igreja existe, sim, para todas essas coisas. É importante ter um credo, que nós confessamos a nossa fé. É importante nós vivemos de acordo com a nossa ética cristã. É importante termos a comunhão na igreja, mas simplesmente esses fatos externos não me torna uma cristã verdadeira, não te torna um cristão verdadeiro. Então, o que é necessário, afinal de contas? O cristianismo, portanto, vai muito além. E eu lembro que na história, em 1729, existia um clube, o Clube dos Santos, chamado assim pelos irmãos John Wesley e Charles Wesley, e eles faziam todo tipo de boas obras. Eles ajudavam as pessoas carentes, eles fundaram uma escola, e ali então, com o dinheiro do seu bolso, pagava os professores, comprava uniformes para as crianças, faziam tudo do bom para o seu próximo. Ia na igreja, fazia jejum semanalmente. E quando ele viajou, certa vez, ele escreveu uma carta para sua mãe, onde ele diz assim, ele confessa, né? A minha fé é uma fé, mas não é uma fé de filho, é uma fé de servo. Isso me lembra a parábola do filho pródigo. Quando o filho perdido chega de volta a casa, nós vemos um outro filho em casa que está de braços cruzados, eu imagino ele lá, julgando a atitude do pai que recebe com festa o filho mais novo. Esse filho que está em casa, ele também tem um coração e uma fé de servo e não de filho. Ele não desfruta dos prazeres da casa, da alegria de estar com o pai. Ele vive um cristianismo somente de fachada, né? Como se a gente fosse dizer isso hoje. E quantos desses filhos mais velhos ou irmãos mais velhos
existem hoje servindo sem estar com o coração naquilo, sem estar com alegria. Então eu pergunto, religião significa não escravidão, significa liberdade e alegria. A pergunta está, o que é ser de fato cristão? Como se tornar cristão? Ser cristão é primeiramente ter um relacionamento com Cristo. A partir dali, todas as outras coisas virão. É Cristo, é estar com Cristo no coração. Então o culto faz sentido, então o credo faz sentido, então a ética faz sentido na minha vida. Isso vem como consequência na minha vida, no meu cotidiano. Cristianismo sem Cristo é uma moldura sem quadro. É aparência. E Jesus condenou os fariseus por causa disso. Os profetas no Antigo Testamento condenavam também pessoas que tinham sacerdotes que faziam algo pela aparência e não de coração. E em Filipenses 3, 7 a 9, a palavra diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda por causa de Cristo. Comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo tinha encontrado a verdadeira base de sua fé, Cristo. E nessa nova contabilidade da sua vida, na lista, tudo o mais era considerado nada com relação àquilo que Cristo hoje era para ele. Então eu quero orar com você, que você também possa encontrar Cristo como seu melhor amigo, como o Salvador da sua vida. Se torne um cristão. Querido Pai, nosso amado Deus, nós te agradecemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor que enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Aquele que deu a vida na cruz para nos salvar. Nós te agradecemos porque o nosso cristianismo está baseado nessa verdadeira fé. E nós queremos, ó Deus, lembrar que durante toda a história do cristianismo, pessoas deram as suas vidas por causa da fé em Jesus Cristo. E hoje nós também, com convicção, queremos nos entregar a Ti de todo o nosso coração. Afasta de nós a insegurança, o medo e também a dúvida. E dá-nos uma fé confiante, verdadeira, que abraça o cristianismo de uma forma alegre, como filho verdadeiro. Assim, ó Deus, como Tu nos mostras na parábola do filho perdido, que volta a casa, e o Senhor está de braços abertos, esperando o filho, abraçando o filho, perdoando. Assim o Senhor acolhe o perdido, acolhe o pecador em seus braços e torna-o o seu filho amado. E assim nós queremos festejar como cristãos, como teus filhos, nos teus braços, Senhor, e presenciar diante do teu reino, desse relacionamento pessoal, íntimo e alegre, que realmente faz sentido, que não está baseado em uma tradição, em conceitos, em ética, mas que tudo isso é resultado do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos e peço, Senhor, abençoe aqueles que nesse momento estão orando comigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, também ajude mais alguém a ser abençoado. Envie essa mensagem, compartilhe ela com mais alguém. Também dê o seu like nessa mensagem
Pode colocar o seu comentário de onde você está falando, de onde você assiste. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e um grande abraço para você.